A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Que alegria estarmos juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. Mais um dia, todos os dias temos compartilhado algo da parte de Deus com você, que tem um desejo de aprender, de receber mais do Senhor. Estamos nessa jornada de 365 histórias bíblicas em que nós vamos compartilhar princípios espirituais. E essas verdades espirituais vão transformar as nossas vidas. Não é por acaso que você está aqui. Com certeza Deus quer falar com você. Tem algo da parte de Deus que vai ser acrescentado no seu coração hoje. Quando você ouvir a palavra de Deus, lembra que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, quando nós compartilhamos Cristo aqui, a fé é liberada em nome de Jesus. Eu gostaria que nós orássemos, pedindo para que o Espírito Santo fale conosco. Amém? Vamos orar. Pai, nessa hora nós apenas voltamos o nosso coração para o Senhor, na plena certeza de que o Senhor nos ouve, na plena certeza que o Senhor fala conosco por meio da Tua palavra. Dá-nos espírito de sabedoria, de revelação da Tua palavra hoje, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Chegamos então no livro de Esdras. Pela graça de Deus, vamos compartilhar uma parte desse livro hoje, outra parte amanhã. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Tenho certeza que Deus quer ministrar algo acerca desse livro, não é? E a Bíblia diz lá em Esdras capítulo 1, versículo 1: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor e o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, em Judá. Na verdade, é a reconstrução do templo que foi destruído pelo Império Babilônico. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita homens deste lugar, o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém. Bom, aqui começa a história da restauração, a reconstrução do templo. Lembra, o templo foi erguido por Salomão, e durante muitos anos ele existiu, até que, não é, ali por volta de 586 a.C., o templo foi totalmente destruído, todos os objetos, utensílios de ouro foram levados para a Babilônia. Então havia o Império Babilônico que estava reinando sobre toda aquela região. Só que havia uma profecia dada para Jeremias que o povo de Israel ficaria exilado durante 70 anos ali na Babilônia, e depois eles iriam regressar à terra deles. E então Ciro entendeu essa profecia, entendeu que Jeremias falava acerca desse tempo em que eles voltariam para edificar uma casa. Foi então que ele voltou, ele deu um decreto para que o povo voltasse ali para reedificar a casa de Deus. Então, o livro de Esdras, você vai ver que ele vai tratar basicamente da casa de Deus, da restauração da casa, porque a casa foi destruída e os muros foram derrubados, ok? Então veja, tudo isso tem apontamento para nós, entendemos hoje da nova aliança, que é profético. Então veja, o que é a casa de Deus? A casa de Deus é a igreja. Então ontem nós falamos sobre a casa de Deus e sobre os muros. Os muros são aquilo que protege a casa de Deus. Então nós precisamos tanto entender a importância da casa,
que é a igreja, quanto também entender a importância da proteção, de sermos aqueles que guardam a igreja, né? Nós também devemos ser guardados, porque nós somos também a igreja, não é verdade? Mas nós também guardamos uns aos outros com a palavra, com a fé, com a oração, não é? Com o entendimento de quem nós somos em Cristo Jesus, que nós já fomos justificados, e nós falamos isso ontem. Bom, mas hoje eu quero enfatizar aqui essa reconstrução do templo. Então hoje nós vamos caminhar aqui, ler um pouco do texto aqui com você, do livro de Esdras, para que você entenda como foi esse tempo de reconstrução do templo. Olha, talvez você não entenda muito essa questão do templo, mas tem algo muito profético nisso. Nós sabemos que até no final dos tempos, esse segundo templo que foi aqui reconstruído, na verdade ele é destruído novamente em 70 depois de Cristo, e ele vai precisar ser reconstruído. E ele vai ser, mas no tempo do fim, em que o anticristo irá governar sobre a terra. Mas isso é um outro assunto, nós vamos chegar lá mais para frente e falar sobre isso, sobre o sinal do fim dos tempos, né? Que tem muito a ver com esse templo aqui. Bom, mas nesse tempo, então, o povo volta, e porque Ciro entendeu essa profecia, está lá em Jeremias, no capítulo 25, versículo 11, que diz: toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também o da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Então, ele entendeu que havia se encerrado o fim do Império Babilônico, agora era um novo rei, e agora, então, eles deveriam retornar para reconstruir a casa, a igreja, ok? Lembra, quando eu falar da casa de Deus, lembra que hoje a casa somos nós somos santuários do Senhor, ok? Bom, e aí então, versículo 6 diz assim: todos os habitantes dos arredores os ajuntaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Ou seja, houve oferta voluntária, houve gente disposta a dar ali para que a casa fosse reconstruída. Então, sempre Deus vai mover por meio de corações voluntários, corações generosos. Jesus mesmo, né, diz no Novo Testamento, na verdade a palavra de Deus diz, né, Paulo escreveu isso, que nós devemos contribuir não com tristeza, não por necessidade, mas temos que dar com alegria, com voluntariedade, né? Um coração voluntário com certeza agrada o coração de Deus quando nós estamos dispostos a investir na igreja. Versículo 28 de Esdras capítulo 2 diz assim: alguns dos cabeças de famílias vindo à casa do Senhor, o qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para a restaurarem no seu lugar. Então a gente vê mais uma vez a Bíblia enfatizando a importância de dar, a importância de contribuir para que haja o avanço e a expansão da igreja. Ok? Então, agora tudo começa com unidade. Então, muitas famílias, no capítulo 2 a gente vê essas famílias regressando, voltando para Jerusalém. E no capítulo 3, eu quero já ler aqui com você que tudo se começa a partir da unidade. Versículo 1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Isso é muito importante. Você entender que tudo vai ser feito com base na unidade. Você e eu precisamos caminhar na unidade. Onde Deus nos plantou, na igreja local que Deus nos plantou, nós devemos andar em unidade. Devemos estar no mesmo coração. Então aquele povo foi reconstruir o templo, a casa de Deus, e eles foram em unidade. Deus se move por meio da unidade. Eu e você precisamos caminhar em unidade. Versículo 7. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros,
como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tíros, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealatiel, e Jesua, filho de Josadac, e os seus irmãos sacerdotes e levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem. Então veja, começa aqui a obra de reedificação do templo que foi destruído, ok? Então aqui mais uma vez mostra a disposição em ofertar, em contribuir para a casa de Deus, e eles então começam essa obra, e havia uma alegria muito grande nessa reconstrução, né? Esdras 3, versículo 10 diz assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Olha a alegria do povo em poder estar edificando a casa de Deus. Então, esse tem que ser o nosso coração. Nós devemos servir ao Senhor, nós devemos viver a nossa vida realmente com alegria. Temos que viver a vida da igreja, a edificação da igreja, com certeza com adoração, com louvor, com rendição ao Senhor e com coração alegre, porque estamos fazendo a vontade de Deus. A igreja é a vontade de Deus. Por isso que temos que servir com alegria. Por isso que lá na frente, Neemias, que também foi conterrâneo aí de Esdras, eles estavam juntos nessa edificação do templo e também da restauração de Jerusalém. Eles disseram que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, com certeza, essa alegria nos faz motivados e para que o reino de Deus avance, para que a casa de Deus cresça e avance mais e mais. Mas nessa edificação da casa de Deus, vocês sabem, há resistências espirituais. Você que é cristão sabe muito bem disso. Quando nós decidimos envolver-nos ainda mais no reino de Deus, nós vamos encontrar resistências espirituais. Isso é normal, isso aconteceu lá atrás, continua acontecendo nos dias de hoje. Não se preocupe com isso, porque com certeza do Senhor é a nossa vitória, mesmo quando adversários se levantam contra nós. No capítulo 4 de Esdras, então, nós vemos esses adversários. Olha o que a Bíblia diz, versículo 1. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, então, vendo que eles estavam fazendo a vontade de Deus, que é a igreja, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças da família e disseram: deixe-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Ou seja, eram povos de outras nações que estavam ali na região e que falaram: não, deixa que a gente também participe dessa obra também. Na verdade, eles estavam infiltrando para tentar com certeza paralisar aquela obra. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças das famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. O diabo sempre vai produzir ou tentar produzir desânimo nas nossas vidas para com as coisas de Deus. Você vai perceber que sempre vai bater na nossa porta pessoas ou circunstâncias, situações do inimigo usando talvez pessoas mesmo para te desanimar.
Cuidado com pessoas que estão próximas de você, que vêm apenas para trazer palavras de desânimo quanto à vida da igreja, quanto ao viver a vida da igreja. São enviados de Satanás. Esses que estão sempre tentando trazer palavras de desânimo. Eu vim aqui apenas para dizer algo que a palavra de Deus diz, né? Que nós cremos que Deus é aquele que nos traz o ânimo, né? Jesus mesmo disse: tende bom ânimo. Então eu, como profeta de Deus, eu tenho que estar sempre animando você, trazendo a palavra de ânimo e não de desânimo, ok? Então, se Jesus ele veio para nos dar ânimo, tendes bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Então, essa é a palavra. Se nesses dias você tem estado desanimado, com certeza é porque inimigos estão tentando te paralisar quanto à vida da igreja. Em nome de Jesus, como profeta de Deus, como enviado de Deus para você hoje, nessa live, talvez você entrou aqui por acaso. Eu quero dizer para você que Deus quer te trazer ânimo para continuar a edificação da casa de Deus, para continuar levando o evangelho, para continuar perseverando como líder de célula, como um discipulador, ou talvez como anfitrião, não sei. Deus quer te trazer ânimo. Se tem havido desânimo, com certeza é porque inimigos estão tentando te paralisar, porque com certeza eles sabem que você é uma pedra preciosa nas mãos do Senhor, você é um canal de Deus, por isso ele está tentando desanimar. Talvez você tenha se sentido desanimado nesses dias. Nossa, parece que não tem mais ânimo para investir na vida da igreja, para estar com os irmãos, sabe? Isso com certeza foi obra do diabo, sabendo que você pode ser um grande canal da edificação da casa de Deus, por isso ele está tentando te paralisar. Então os inimigos estão por aí, e ele usa pessoas, talvez pessoas próximas de você, para tentar te paralisar, mas não deixa não deixa o desânimo te abater, porque Deus quer cumprir os planos dele na sua vida, e você vai ser sim esse grande instrumento da edificação da casa de Deus. Se você crê, diga amém, amém. Versículo 5, alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos todos os dias de Ciro. Estou lendo o versículo 5 novamente. Então que a gente vê que eles então fizeram algo. Eles pegaram então, escreveram uma carta, no caso já era um outro rei chamado Artaxerxes, para que falasse contra o povo que estava edificando a casa. E disseram: olha, eles estão lá reedificando Jerusalém, o templo, e eles foram povos que venceram outros povos, que foram contra os reis que vinham contra eles, que se posicionavam contra, eram rebeldes, e falaram um monte de coisa a respeito do povo de Israel. E então o rei Artaxerxes, ouvindo isso, ele então mandou parar a obra. Lá no versículo 21, ainda do capítulo 4, agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com a autorização minha. Guardai-vos, não sejais remissos nessas coisas, porque há de crescer o dano, o prejuízo dos reis. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes, perante Reum, Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, o qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dário, o persa. Então você vê, olha a resistência espiritual para paralisar a obra. Então você vê que o diabo não está brincando, ele está sempre tentando paralisar a igreja. Mas nós temos que sempre profetizar que nós vamos avançar e vamos crescer e vamos romper em nome do Senhor Jesus. E no capítulo 5, então essa obra parou, mas a gente vê que depois de algum momento voltou-se essa obra a ser reconstruída. Capítulo 5, versículo 1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido, profetizaram
aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesus, filho de Zazodaque, e começaram a edificar a casa de Deus, o qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Ou seja, havia palavras proféticas que devia ser reconstruído. Então eles continuaram indo. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, e Setar-Bonezai, os seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificar essa casa e restaurar este muro? Perguntaram-lhe mais: e quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dário e viesse resposta da carta sobre isso. Então vieram outros governadores, saber o que estava acontecendo ali. Já era um outro rei, um rei chamado Dário. E aconteceu que então eles foram saber o que estava acontecendo. Então eles levam uma carta para Dário, para saber se eles deveriam então continuar a restaurar o templo e reedificar os muros, né, que estavam destruídos. E olha então no capítulo 6, na verdade no capítulo 5 ainda, no versículo 17, tem um ponto muito importante que eu gostaria de deixar para você. Agora, pois, se parece bem ao rei, isso é o povo, os judeus falando ao rei, que se busque nos arquivos reais da Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar essa casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Veja, quando eles escreveram a carta, eles disseram: olha, o rei Ciro, há muitos anos atrás, mandou um decreto, fez um decreto para que essa obra pudesse ser feita. E ele até deu ali os utensílios que eram já do templo, que foram pegos pelos babilônios, para que a gente pudesse reconstruir o templo. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque eles fizeram uso daquilo que está escrito. E por causa disso, o rei foi até lá, no capítulo 6, nós vamos ler, ele foi até lá, viu que havia sim um decreto escrito, e então ele permitiu que pudesse reconstruir o templo. Veja, olha como Deus se move quando nós cremos no que está escrito. Eu estou compartilhando a palavra de Deus com você porque está escrito, porque alguém escreveu, porque está escrito. E quando nós vamos até aquilo que está escrito, nós temos autoridade, nós temos fé e coisas acontecem. Por isso que Jesus, ao vencer as tentações, ele diz: está escrito. Está escrito. Porque se está escrito, se Deus foi que escreveu, então nada pode paralisar. Se Deus escreveu na sua palavra que você é mais que vencedor, então é isso que você é. Se Deus já escreveu que os seus pecados foram perdoados, então você já tem o perdão dos seus pecados. Veja, o que está escrito tem muito valor espiritual. Por isso é que nós sempre devemos orar segundo o que está escrito. Por isso nós devemos entender o que está escrito. Lembra, um outro rei, anos à frente, voltou lá nos arquivos e viu que estava escrito algo por um outro rei, que é apenas algo feito por um outro homem. Mas veja, nós podemos ir até o Senhor crendo no que está escrito na palavra de Deus, o que Ele mesmo escreveu para nós. Uau! Então nós podemos nos apropriar de tudo que Deus já escreveu ao nosso respeito. Aleluia! Se você não se alegra com isso, eu me alegro. E eu falo: Senhor, está escrito. Tudo posso naquele que me fortalece. Está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está escrito que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, é de suprir cada uma das minhas necessidades. Senhor, está escrito e que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ou seja, está escrito. Quando nós cremos no que está escrito, uma fé tremenda enche o nosso coração e nós passamos a desfrutar das bênçãos de Deus. Veja, se um rei parou para olhar, para ver o que estava escrito, que o outro rei anos atrás tinha decretado, imagine nós que temos a palavra de Deus escrita, que pode agora nos dar a fé de que Deus vai fazer. E aí então aqui no capítulo 6 de Esdras, então o rei Dário deu ordem
e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Acmetá, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que se dizia assim, aí fala o decreto: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto, com respeito à casa de Deus em Jerusalém. E ele então fala o que o rei havia decretado. Então, no versículo 7, olha o que o rei Dário diz: não interrompais a obra dessa casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a esses anciãos dos judeus, para que reedifiquem essa casa de Deus, a saber que da tesouraria real, isso é, dos tributos além do rio, se pague pontualmente a despesa a esses homens, para que não se interrompa a obra. Ou seja, ainda ele financiou a obra. Isso é poderoso, aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer que Deus sempre vai financiar a obra dele, na obra da igreja, aleluia. Também se lhes dê dia após dia, sem falta, aquilo que houver mister, ou novilhos, carneiros, cordeiros, para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Ou seja, ele ainda pede oração. Deixa eles construir, deixa eles reedificarem a casa de Deus, né? E é interessante que isso aconteceu no segundo ano do reinado de Dário. Mas se a gente for lá para o livro de Daniel, a gente vai ver que Daniel estava nesse reino do rei Dário, e no primeiro ano desse reinado, ele então percebeu que era o momento então do povo reconstruir e edificar um templo para o Senhor. E ele então ora, Daniel ora. Veja, antes de Deus mover o coração do ímpio, há homens que se levantam para orar. Por isso é importante nós orarmos, sempre, sempre, sempre. E para finalizar, versículo 14 e 15, do capítulo 6 de Esdras: os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, em virtude dos que profetizavam os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Uau! Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandato do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se essa casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Aleluia! E você vê que Deus de fato se moveu e fez a sua vontade por meio de homens como os profetas que se levantaram, homens que edificaram, com os pedreiros, com os levitas, com os sacerdotes. Veja, Deus tem o seu povo que Ele quer usar para a edificação da sua casa. E eu creio que Deus te separou para esse ministério. Deus te separou para essa obra. Não é por acaso que você ouve essa palavra hoje. Com certeza é porque Deus te chama mais uma vez para continuar edificando a casa para o Senhor. Não deixe que os inimigos te desanimem, não deixe que as circunstâncias da vida te paralisem. E sabe de uma coisa? Deus trará o sustento, Deus trará a provisão, Deus trará todas as coisas. Eu sei que por momentos nós vamos encontrar resistências, mas uma coisa é certa: o Senhor já decretou a vitória, está escrito. Se está escrito, nós já cremos que Deus fará por nós. Você é parte da igreja. Você é participante dessa obra. Deus tem um plano tremendo na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos. Tenho certeza que tem uma grande obra ainda a ser feita através da sua vida. Hoje mesmo, bem pela manhã, um irmão já me mandou um sonho que ele teve ao meu respeito, de uma obra grande, algo tremendo da parte de Deus, e eu recebi, e eu creio, vai acontecer. Eu sei que há resistência, eu sei que há lutas, eu sei que coisas tentam nos paralisar, mas eu tenho certeza que a obra que Deus começou nas nossas vidas, Ele vai concluir, e nada, absolutamente nada vai nos paralisar. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Eu tenho certeza que aquilo que Deus começou na sua vida, Ele vai completar em nome do Senhor.
tudo para a edificação da igreja, tudo para a edificação da casa do Senhor, tudo isso para o louvor e para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você, porque você é um edificador da casa de Deus. Aleluia. Pai, nessa hora eu quero guardar a vida dos meus irmãos e declarar que todo e qualquer espírito de desânimo caia por terra, todo e qualquer cilada do inimigo contra eles não prosperará, toda arma forjada contra eles não vai prosperar, porque eles são abençoados, eles são edificadores do teu reino. Senhor, eu quero declarar que eles têm um ânimo renovado nessa hora para continuarem servindo ao Senhor, para continuar edificando a casa para o Senhor, para continuarem servindo a vida da igreja. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que qualquer mentira de Satanás caia por terra agora, todo levante do inimigo contra eles. Pai, o Senhor possa tirar agora, nessa hora, e guardar a vida deles, para que eles sejam animados no Senhor, para que eles voltem a edificar a casa do Senhor, que eles voltem a edificar a igreja, que eles voltem à posição que o Senhor tem para a vida deles. Em o nome de Jesus, eu declaro que hoje eles são restaurados, hoje eles são fortalecidos, hoje eles recebem da unção, da graça e da vida do Senhor e do poder do teu Espírito para voltarem a viverem a vida da igreja, voltarem a trabalhar em prol da casa de Deus. Em o nome do Senhor Jesus, nessa hora eu declaro e profetizo que eles vão retornar e vão ser instrumentos do Senhor como nunca antes, vão edificar a tua casa como nunca antes. E Senhor, e a obra que o Senhor vai fazer na vida deles será muito maior do que eles imaginam, do que eles pensam, porque o Senhor tem mais para a vida deles, em o nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém, 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 aleluia. Irmãos, essa é a verdade da palavra de Deus. Deus, Ele de fato se importa com a casa dele, e nós somos a casa de Deus. E Deus quer que você seja um instrumento para edificar a própria casa dele, tanto para você ser edificado, como para você também ser edificado, ou você edificar a vida de outros, né? Então eu tenho certeza que hoje você está sendo edificado para edificar outros. Hoje você está sendo ensinado para ensinar outros. Hoje você está recebendo aqui essa mensagem para passar para outros. Hoje você está sendo animado para animar outros. Aleluia. Hoje você está se alegrando com a casa de Deus para que você também seja uma expressão dessa alegria para outros, em o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que alegria poder compartilhar essa mensagem com você. Amanhã nós vamos compartilhar sobre a vida de Esdras, né? E vamos concluir esse livro de Esdras amanhã, pela graça do Senhor. Amém? Estamos juntos. Que Deus possa te abençoar nesse dia, um dia muito abençoado, tremendo, aleluia. Hoje eu vou ter a honra, a graça de fazer uma visita à família da Franciele, nosso querido amado Silvano, Regina, sua mãe, né? Aleluia, seu irmão Giovanni, toda a casa deles. Vai ser uma bênção estar com vocês. Que Deus possa abençoar vocês. Não deixe de orar por mim e pela minha família e compartilhar tudo aquilo que você tem recebido aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Grande abraço. Deus abençoe vocês.